Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada dos negócios e retomada da economia. Eu sou Davi Calaz, eu sou Head de Administração da ANEFAC e nós vamos falar hoje sobre arbitragem. A nossa convidada hoje é a Selma Lemes, a quem a gente tem o prazer e a honra de contar. A Selma, ela é advogada, sócia do escritório Selma Lemes, mestre e doutora pela USP, professora, árbitra e coautora da Lei Brasileira de Arbitragem. Selma, seja muito bem-vinda. Obrigada. Selma, então vou começar pelo básico, para nós que somos leigos aí no assunto, né? Você pode resumir, de uma forma aí bem básica para nós, o que é o conceito de arbitragem e um pouquinho até da história, até antes da lei especificamente, né? A lei é a 9.307 de 96, por gentileza. Pois não. Bom, a arbitragem é um sistema de solução de controvérsias extrajudicial. Vocês já devem ter ouvido falar em mediação, conciliação e arbitragem. É um desses sistemas. A diferença de mediação e de conciliação é que as partes chegam, orientadas por um terceiro, chegam a um acordo e então a deliberação é por elas mesmas. A arbitragem, a deliberação é por um terceiro, nomeado pelas partes, que pode ser um ou três árbitros, um tribunal arbitral, que vai solucionar um conflito referente a direito patrimonial disponível. Todos aqueles conflitos que possam surgir de contratos. Então, a arbitragem é um sistema de solução de conflitos extrajudicial em que um terceiro, independente e imparcial, vai solucionar o conflito colocado pelas partes. Portanto, nós não estamos falando de um procedimento submetido ao judiciário. O árbitro é um juiz privado. Certo? A Lei 9.307, ela reformulou o Instituto da Arbitragem existente no Brasil, denominava-se de juízo arbitral, que já estava regulado no Código Civil e no Código de Processo Civil. Por que com a chegada da Lei 9.307, em 96, houve uma alteração grande no sistema da arbitragem? Porque a nova lei trouxe, baseada em leis internacionais, existe uma lei modelo, chamada Lei Modelo de Arbitragem Internacional das Nações Unidas, da UNCITRAL, e a lei brasileira tem muitos aspectos que já estavam consolidados no ambiente internacional, tanto da lei do modelo, como também de outras legislações da corrente do civil law que nós derivamos, né? Então, a lei de arbitragem, nós podemos sintetizar que ela tem dois pontos fundamentais frente à legislação anterior, no critério comparativo. Ela trouxe o efeito vinculante da sentença arbitral e estabeleceu que a cláusula compromissória, aquela cláusula inserida num contrato em que as partes afastam a eleição de um foro, aquela cláusula, normalmente, as partes estabelecem que os conflitos oriundos desse contrato serão dirimidos no foro da comarca X. Esta cláusula é substituída por uma cláusula de arbitragem, dizendo que a arbitragem, o conflito será dirimido por arbitragem, segundo as regras da Câmara Y, isso numa arbitragem institucional, seguindo o seu regulamento, portanto, né? Então, esses dois pontos foram fundamentais para que a arbitragem tivesse uma segurança jurídica para ser utilizada. Por quê? Porque antes existia, como eu falei, a legislação anterior, o juízo arbitral, só que o judiciário brasileiro entendeu que a cláusula compromissória não vinculava, sim o compromisso, um documento firmado posteriormente, quando as partes já tinham um conflito e decidiam submetê-lo à arbitragem. Então, isso enfraquecia demais a cláusula compromissória, porque dependia da parte querer ou não instituir a arbitragem, né? E o segundo ponto, como eu comentei, a sentença arbitral, que chamava-se laudo arbitral, se ele fosse condenatório, ele tinha que ser homologado pelo judiciário. Então, vejam bem, por que eu ia à arbitragem e depois eu tinha que me socorrer do judiciário? Então, era como se fosse praticamente algo que não tinha nenhuma atratividade para ser utilizado. Então, esses são os principais pontos que nortearam essa alteração radical no sistema de solução de conflitos, geralmente empresariais, e hoje a gente pode dizer, né, que praticamente 90% dos conflitos empresariais na área societária, na área de construção civil e outras também, até com a administração pública, são submetidas à arbitragem. Perfeito. Então ficou muito mais seguro agora, a instituição ficou muito mais forte, né? Perfeito, exatamente. Ficou mais forte
A lei trouxe critérios e conceitos novos. Esses conceitos foram referendados pelo Poder Judiciário, porque há um ditado que diz o seguinte: a lei reina, mas é a jurisprudência que governa, né? Então, essas inovações trazidas pela lei de arbitragem, elas, nesses quase 24 anos da lei, elas foram submetidas ao Poder Judiciário, porque, obviamente, que a parte que havia resistência para instituir a arbitragem, dizendo que não valia, que não podia ser obrigado, né? Então, todas essas insurgências contra a arbitragem foram cortadas, foram julgadas no judiciário e tudo foi colocado dentro dos seus devidos limites. E isso fez, então, com que cada vez mais a arbitragem fosse utilizada por essa segurança. Agora, também, a gente não pode deixar de lembrar que a gente tem que verificar um outro fator pelo qual a arbitragem é mais utilizada. E aí nós entramos num conceito de custo de transação, né? Por quê? Pelo fator tempo. Quando você tem um conflito contratual, se você for levar ao judiciário, você sabe quando entra e não sabe quando sai, né? E a arbitragem é diferente, você sabe quando entra e você sabe quando sai. Por quê? Porque há um prazo estipulado para todo o procedimento e, inclusive, quando termina a fase de conhecimento, que a gente diz quando as partes já fizeram as suas defesas, já puderam provar tudo que alegou, já houve audiência, oitiva de testemunhas, aí chega as alegações finais, passo seguinte é a sentença, e os árbitros têm prazo fixado para isso. Então, esse é um grande atrativo da arbitragem, né? Especialmente para as empresas, né? Elas não precisam ficar contingenciando aqueles créditos por muito tempo nos seus balanços, porque, na verdade, o empresário quer resolver a questão, né? Lógico que ele gostaria de ganhar perfeitamente, né? Que tivesse razão, mas ele precisa resolver a questão. E a arbitragem é isso, a arbitragem resolve. Ah, muito interessante. Então, se eu estou entendendo bem, né? Pelo que eu entendi, vocês têm que, as duas partes têm que acordar e já prever a cláusula da arbitragem no momento da celebração do contrato, né? Para que Exato. seja usada a arbitragem em caso de conflito. Isso é o melhor dos mundos e é o ideal. A lei de arbitragem, ela traz conceitos diferentes. Então, você tem a convenção de arbitragem, é um gênero, e aí você tem cláusula compromissória e compromisso arbitral. Então, a cláusula compromissória é exatamente isso que você falou. Inserir cláusulas compromissórias nos contratos. É o ideal. Mas se você não tiver e depois surgir um conflito e as partes estiverem de acordo, você pode submeter a arbitragem por meio da hipótese que é o compromisso arbitral. Só que o convém está estabelecido no contrato, ou até posteriormente as partes trocarem documentos, entendeu? E-mails dizendo, olha, vamos solucionar isso por arbitragem. A outra lá, a parte responde, isso é considerado uma cláusula compromissória também. Tá? Então, há um informalismo. A cláusula compromissória pode estar incerta no contrato ou em documento apartado. Ah, legal, quer dizer, pode ser decidido no decorrer aí do conflito. Isso. As Perfeito. duas partes têm que aceitar a escolha do árbitro ou dos árbitros? Bom, aí nós já estamos entrando no procedimento arbitral, né? Isso. Então, tendo a cláusula compromissória, institui-se a arbitragem, eu estou supondo que é uma arbitragem institucional, aquela que vai fazer uso de uma Câmara. As partes na cláusula disseram que seguiriam o regulamento da instituição. Então, o regulamento da instituição, ele possui a forma de composição do tribunal arbitral. Mas as partes podem dizer que vai ser por um árbitro único, e aí, então, elas têm que, em comum, nomear esse árbitro, e se não nomear, o presidente da instituição nomeia. Ou então pelo tribunal arbitral, que é o que mais recomendável, porque você tem 3 pessoas pensando, né, e decidindo aquela questão. Então, normalmente, cada parte indica um árbitro e os 2 árbitros indicam um presidente. É importante salientar que o direito de indicar árbitro não quer dizer que você está indicando uma pessoa que vai resolver para você a sua questão. Ele não é seu advogado no procedimento arbitral. Ele tem que ser independente, imparcial. Isso quer dizer, ele não pode ter nenhuma vinculação com a parte, nenhum interesse na solução do conflito. Então, é uma pessoa que você vai nomear porque ela tem uma habilidade técnica. E aqui entra um ponto interessante. A lei de arbitragem, ela diz que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Isso significa que pode ser árbitro um contador, um engenheiro, um advogado. Se recomenda sempre ter como presidente do tribunal arbitral um advogado, porque o advogado é que tem a habilidade técnica de conduzir o procedimento. Mas eu mesma já tive arbitragens com contadores, com engenheiros. Por quê? Porque a matéria era técnica, por exemplo, contrato de energia, de indústrias, de empresas de construção de parques eólicos, por exemplo, se nomeia engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico. Isso é muito bom, porque compondo um tribunal arbitral com um advogado, com outro engenheiro, ele vai explicar, ele vai entender melhor, ele vai depurar a questão para os demais árbitros, né?
Então, essa é uma característica da arbitragem, é especialidade também. Nesse processo, foi feita uma arbitragem, saiu um resultado. Esse resultado pode ser contestado na justiça? Olha, a sentença arbitral ditada, ela tem efeito vinculante e ela constitui coisa julgada material. Quer dizer, aquilo que foi decidido pelos árbitros não pode ser alterado. Todavia, há um sistema que a lei prevê, que está no artigo 32, que diz respeito à ação de anulação da sentença arbitral, mas para questões extremamente restritas, números clausulos, a gente diz, né? Eu vou dar um exemplo. O árbitro não podia ser árbitro, o árbitro não decidiu toda a controvérsia. Então, no prazo estabelecido na lei, né, a parte pode propor uma demanda que não cumprir, né, uma demanda denominada ação de anulação. Só que, felizmente, a gente pode dizer isso por critérios estatísticos, pelo número de arbitragens que existe, as contestações de sentenças no judiciário são muito pequenas. O número é pequeno. Em São Paulo, nós temos as varas especializadas empresariais e de arbitragem. Os juízes são juízes que entendem na matéria, né? E coíbem os excessos ou as atividades oportunistas das partes que queiram se insurgir diante de uma sentença arbitral. Mas, efetivamente, se for um motivo, tiver motivo justificado, a sentença pode ser anulada. E o que ocorre? Ocorre que você tem que votar o status quo ante. Você tem que votar lá para trás um outro procedimento arbitral. O juiz não pode dizer, como se fosse um recurso, olha, o tribunal arbitral decidiu dessa maneira, mas eu não concordo, eu quero alterar. Ele não pode. Por isso que eu falei que constitui coisa julgada material. Aí aquela vantagem do custo de transação que você colocou, volta tudo, né? Exatamente, volta desde o início, desde o início. Agora, é bom também notar que as sentenças arbitrais, a carga de trabalho, por exemplo, que tem um tribunal, que tem os árbitros, é completamente diferente de um juiz, né? Então, isso faz com que o árbitro tenha, além de ser especialista na questão, tenha mais tempo para analisar, para julgar. E as sentenças arbitrais, elas são muito assim precisas, esmiuçam as questões tratadas, né? O árbitro tem que ditar uma sentença arbitral líquida. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que dar uma sentença arbitral dizendo, olha, quem ganhou, quem perdeu, como cumprir, qual o prazo, sabe? Então você já sai de lá com um título para poder ser executado se não for cumprido espontaneamente. E como eu comentei, a grande maioria das decisões são cumpridas espontaneamente. As estatísticas que nós temos de 2 anos atrás demonstrou que no Judiciário Paulista, né, 70% do movimento dessas varas empresariais e de arbitragem são para tratar de medidas cautelares prévias à arbitragem, né? Muito poucas são as questões levadas para a ação de anulação. E isso é muito bom, porque demonstra que, se você se submeteu à arbitragem, você aceitou as regras do jogo, né? Seja favorável ou seja a seu desfavor. Você teve o direito de se defender, né? E o que a gente nota também, às vezes, não posso dizer que seja uma regra, mas quando se insurgem contra sentenças arbitrais, são atitudes procrastinatórias, né, no sentido de tentar levar a questão para o judiciário para prorrogar o seu cumprimento, né, normalmente pagamentos, né. Então, isso a gente também nota por dados estatísticos. Sem dizer que uma das vantagens, se eu estou entendendo bem, é tirar um pouco do peso, né, da máquina pública, do judiciário, né? Ah, sim, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque o judiciário tem uma carga de trabalho enorme, tem questões que você não pode levar à arbitragem, né? Como eu comentei, são direitos patrimoniais disponíveis. Então, você tem todas aquelas questões de Estado, questões de família, questões de pequenas causas, né? E você não pode levar uma arbitragem. Isso tudo vai para o Poder Judiciário. E muitas vezes você está com essas questões comerciais, empresariais, elas são muito complexas. E um juiz, ele vai ter que se deitar sobre um processo praticamente 1 mês, 2 meses, para poder exarar uma decisão. E aí, o que ele faz? Ele tem uma carga de trabalho que ele tem que cumprir mensalmente, né? Então, é mais fácil ele pegar as questões mais simples e não menos importantes, eu quero dizer também, né? As questões que são mais sensíveis, e também porque ele precisa ter aquele volume de produção. E, evidentemente, ele não tem tempo para se deitar em cima de um processo por vários meses, né? Um exemplo patente de quem já participou de arbitragem vai verificar o grau primeiro, um grau de informalidade grande, né? Porque informalidade que eu digo no sentido de você ter normas mais flexíveis. Por exemplo, uma audiência para oitiva de testemunhas, para coleta de informações ou para ouvir peritos, né? Aliás, hoje nós estamos fazendo tudo por meio virtual e está saindo muito bem. Vejam, se chega numa arbitragem, fica 2, 3, 5 dias ouvindo testemunhas,
esmiuçando o caso. Os advogados devem, inicialmente, nas audiências, expor o caso oralmente. E posso dizer também que é algo muito trabalhoso para os profissionais de direito, advogados, peritos, se prepararem para uma audiência. Então, veja, tudo isso em prol do quê? Em prol do esclarecimento da causa. Um juiz não tem condições de fazer isso. Não tem condições na sua agenda, de separar, né, de vários dias para poder estudar um caso, ouvir testemunhas. Então, isso é algo que você verifica na arbitragem, que isso dá mais qualidade à decisão, né? Mais certeza àquele que julga, né? Essa possibilidade. Muito interessante. Vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar, Selma. Você, como eu falei, coautora da lei. Olhando retrospectivamente, quer dizer, de lá para cá, como é que o Brasil tem se saído, né, em relação aí ao mundo, em relação a esse tema, e quais são aí as suas expectativas em relação ao que a gente pode esperar da arbitragem no Brasil aí para o futuro? Bom, em termos de papel do Brasil no mundo, em termos de arbitragem, eu acho que é o melhor possível. Desses 24 anos de vigência da lei, nós demos um salto quantitativo e qualitativo, assim, impressionante. O Brasil, nas estatísticas da Corte Internacional de Arbitragem, da Câmara de Comércio Internacional, ele está sempre nos primeiros lugares, assim, entre o segundo e terceiro lugar, sempre. São Paulo está nas 10 maiores cidades do mundo que sediam arbitragem CCI. As câmaras brasileiras também têm um volume muito grande de arbitragem, tudo isso muito bem elaborado, muito bem, vamos dizer assim, equipadas para administrar procedimentos arbitrais, né? Se você fizer um juízo comparativo, é mais caro você ir a uma arbitragem do que uma demanda judicial em algumas situações, né? Mas você ganha naquilo que nós comentamos, tempo, definições, né, para você poder atuar. O que a gente verifica é o seguinte: nesses 20 anos, 24 anos da lei de arbitragem, esses avanços se deveram, como eu já comentei, à lei, evidentemente, ao judiciário, que entendeu perfeitamente a lei, e à comunidade jurídica e empresarial brasileira, que entenderam que era algo novo, importante, útil, e aplicaram e utilizaram. Nós temos o Brasil, assim, como eu comentei, despontando no ambiente internacional. O futuro da arbitragem eu vejo como um futuro promissor. O importante da arbitragem também é que você pode ir adaptando as suas regras sem fazer alterações na lei. Então, hoje, a gente pode dizer que nós vivemos um momento do progresso da arbitragem. Escalonadamente, eu posso dizer que nós dividimos a arbitragem em 3 fases, né? A primeira fase foi a fase do conhecimento, a fase de explicação quando a lei foi promulgada, o que a lei trazia de novo, o que mudou da lei anterior. A segunda fase foi uma fase de aderência ao Instituto, como eu comentei, da sociedade em geral, sociedade do ambiente jurídico, empresarial, os estudantes. Há um movimento muito grande, é cativante estudar arbitragem no ambiente jurídico, né? E o terceiro desafio nosso, o terceiro momento, que é o momento do desafio, de manter esse instituto funcionando, de utilizá-lo adequadamente, das câmaras de arbitragem estarem preparadas para as inovações que surgem, no sentido de alterar os seus regulamentos. Eu dou um exemplo. A questão de poucos anos, se criou no ambiente da arbitragem a figura do árbitro de emergência, do árbitro de apoio, no sentido de que as partes que desejarem, em vez de ir ao judiciário propor uma demanda cautelar, uma medida de urgência, pode fazê-lo por meio da arbitragem. Isso alterando regulamentos. Agora, nessa questão envolvendo a pandemia, várias câmaras correram e já criaram os chamados regulamentos de arbitragem expedita, que são arbitragens em que você tenha por um árbitro único para questões de pequeno valor, né, até provavelmente 2 milhões, 3 milhões de reais, em que você pode submeter também um rito mais simples, mais curto, e você pode levar a sua demanda a resolver por arbitragem. Então, isso é importante, esse avanço que nós estamos tendo e a manutenção das câmaras responderem às necessidades existentes no momento, né? Então, eu acho que o futuro da arbitragem é um futuro promissor e ele deve ser adequadamente aplicado, né? Você tem na área de arbitragem códigos de ética para os árbitros, disciplina de como um advogado deve se comportar perante o tribunal arbitral. Os árbitros têm vários deveres, entre eles o dever de revelação, se ele tem alguma vinculação com a parte, ou se ele já atuou como advogado de uma das partes, quer dizer, a lei exige esse dever de revelação, né? Então, é um procedimento ético, muito ético, o procedimento da arbitragem, né? É muito, muito bom ouvir isso, né, Selma? Eu queria agradecer demais, as suas palavras foram muito esclarecedoras,
muito instrutivas. Então fica, acho que, uma recomendação aí para todos estudar um pouco melhor e considerar essa alternativa. Selma, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer e eu estou à disposição. Obrigado, Selma. Então esse foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, um conteúdo sempre novo, toda terça e toda quinta-feira. Continue aí conectado conosco e até a próxima. Conecta ANEFAC.